Olá, viva! Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. Vamos iniciar mais uma série de episódios, agora com um novo tema, digamos, um tema de fundo que nos permitirá continuar a abrir a Bíblia, é certo, continuar a perceber o que é que a Bíblia tem para nos ensinar, mas deixamos a Epístola aos Gálatas e vamos para a Epístola aos Romanos, que também é muito próximo, digamos, no esquema bíblico. Elas estão quase próximas uma da outra e, sobretudo, têm o mesmo autor. Estamos a falar de um livro que foi escrito também pelo apóstolo Paulo. Vamos falar sobre salvação, mas salvação, digamos, na dimensão da fé. Tudo isto será apresentado ao longo de cada episódio que nós iremos estar por aqui e teremos sempre, como habitualmente, a presença do pastor Pedro Esteves, que nos ajudará nos comentários, enfim, nas reflexões que teremos de fazer sobre este tema. Pedro, mais uma vez obrigado por estares connosco. Vamos abrir, como habitualmente, com o sumário. Qual é o sumário que vamos trazer para hoje? Pois hoje, ao começarmos este novo tema, nós vamos abrir pela primeira vez a carta aos Romanos, mas mais do que estudar hoje propriamente o seu conteúdo, nós vamos tentar relembrar aqui um pouco a importância que a carta aos Romanos teve no contexto da história da Igreja cristã, especialmente na história da Reforma Protestante. Vamos então ver estes aspectos que nos parecem bastante interessantes, mas antes convido a si que está desse lado, se nos estiver a ouvir pela rádio, então, se tiver a sua Bíblia à mão, poderá acompanhar a nossa leitura. Nós iremos fazer esta leitura que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Se não tiver a sua Bíblia à mão e estiver-nos a ver, poderá seguir o nosso quadro que diz: "Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela do Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé." Ora bem, estamos, digamos, em 2017 e podemos dizer que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos ainda tem muito para nos ensinar. Sim, esta é uma carta, como toda a palavra de Deus, é assim que nós acreditamos, os seus princípios são perfeitamente atuais. Isto não esquecendo um dos valores básicos de interpretação e compreensão da Bíblia, é que nós devemos estudá-la precisamente na busca de princípios. É evidente que o contexto imediato de muitas das questões que encontramos na Carta aos Romanos ou em muitos outros textos da Bíblia, o seu contexto imediato dizia respeito, com certeza, a questões particulares. Nomeadamente aqui o apóstolo Paulo, que escrevia uma igreja dentro de um certo contexto dos desafios que ali se encontravam. No entanto, a verdade é que nós que estamos a gravar este programa, e convém dizê-lo desta forma, porque quem sabe alguém pode estar a ver-nos daqui a um ano ou dois, não é? Ou mais, claro. Porque hoje os meios eletrónicos digitais permitem quase eternizar um conteúdo, mas a verdade é que em 2017, especificamente em outubro de 2017, o momento no calendário em que estamos a gravar, é um momento importante de celebração ou comemoração de um momento-chave na história da Igreja cristã, podemos dizer assim, mas mesmo mais do que isso, um momento-chave na história até da civilização, sobretudo ocidental. Completam-se 500 anos, especificamente no dia 31 de outubro, 500 anos da reforma de Lutero. Não é que a reforma tenha acontecido num dia, foi aliás um acontecimento transversal, nem apenas na vida de Lutero, mas há um momento simbólico como que representa esse grande legado, que foi o momento em que Lutero pregou aquelas conhecidas como as 95 teses. Esse foi um ato desafiador, não é? Foi um ato muito desafiador da parte de Lutero em relação à liderança da Igreja da altura, a Roma, obviamente, de uma maneira muito específica, e podemos dizer que ali acendeu essa primeira grande fagulha que acabou por conduzir o próprio Lutero e todo um grande movimento que ficou conhecido como a Reforma Protestante. Isso, de alguma forma, trouxe mudanças bastante significativas à Igreja. Sim, essas mudanças, nem Lutero, quando o fez, estava longe de imaginar, isso é seguro, as consequências que isso teria para a sua própria vida, ou seja, inicialmente o seu objetivo não era promover uma cisão, se quisermos até no mundo cristão, na teologia cristã. E estamos a falar também dos anos 1500, por aí, sim, não estamos é? a falar precisamente do início do século XVI. Isto aconteceu em 1517, não é? Por isso é que estamos a celebrar os 500 anos. E, portanto, há
há uma atualidade, se quisermos, permanente nesta ideia de reforma, que é a ideia de que, quando temos a palavra de Deus como fundamento, ela forçosamente vai ter que mexer com tudo aquilo, seja numa instituição, como alguma igreja cristã, mas seja também na nossa vida em particular. Sempre que nos fundamentamos solidamente na palavra de Deus, ela tem que mexer com alguma coisa que não esteja de acordo com aquilo que está revelado, não é? E, portanto, esse tema da salvação pela fé, não pelas obras, que começou a influenciar e a ser um tema com o qual Lutero deixou de ter, enfim, de estar confortável, quando ele via que as pessoas pagavam indulgências, quer dizer, que a própria Igreja vendia, quer dizer, iniciou um mercado através do qual as pessoas acediam ao perdão dos seus pecados, mesmo ao perdão de pecados de entes queridos que já tinham falecido, que através da compra desses documentos passados oficialmente pela Igreja, as pessoas, enfim, como que garantiam uma salvação. Tudo isto começou a levar Lutero, de facto, a uma compreensão de que era necessário uma reforma, e essa compreensão profunda é aqui que hoje que queremos chegar. Estamos apenas a abrir aquilo que vão ser meses e meses a estudar o livro de Romanos. É que o livro de Romanos teve realmente um papel essencial para esta compreensão que Lutero desenvolveu de que a salvação é pela fé. Ele, inclusive, escreveu vários comentários e um deles foi o livro de Romanos, não é? Sem dúvida, essa é uma das obras mais conhecidas. Eu gostava, aliás, de que nós aqui no nosso quadro, agora que estamos a analisar aqui ponto por ponto a nossa rubrica, pudéssemos analisar uma afirmação que Lutero fez precisamente num seu comentário aos Romanos, que nos ajuda a compreender a visão que ele tinha sobre a Epístola aos Romanos e como isso influenciou a sua vida e a sua teologia. Ele dizia assim: a Epístola, falando dos Romanos, é realmente a parte principal do Novo Testamento e o mais puro Evangelho, e é merecedora não apenas de que todos os cristãos a conheçam palavra por palavra de cor, esta era a ideia de Lutero, mas também de que se ocupem dela cada dia como pão cotidiano da alma. Ou seja, se quisermos, podemos talvez afirmar que a Epístola aos Romanos influenciou bastante a vida de Lutero, o fundamento teológico onde Lutero se baseou e onde ele foi encontrar, digamos assim, aquela grande verdade da justificação pela fé. Sim, essa grande verdade ele encontrou-a de uma maneira muito especial na carta aos Romanos. Esta afirmação que nós colocamos aqui no quadro, ela é interessante, não significa que isto seja intrinsecamente verdade, ou seja, a afirmação de que a Epístola aos Romanos é a parte principal do Novo Testamento, vamos dizer assim, claro, não somos nós que o estamos a afirmar, não é? Claro. Isto é para percebermos como na mente de Lutero, no desenvolvimento da sua teologia, esta ideia foi básica para ele. Ora, como nós, cristãos, é evidente que as pessoas que nos podem estar a ver e a ouvir podem ser, enfim, ter as mais diversas leituras e até práticas, mas, sobretudo, quem está ligado mais a movimentos cristãos que resultam da Reforma Protestante, é interessante sabermos que a Carta aos Romanos teve este papel essencial no pensamento de Lutero, que acabou por ser, claro, uma das pessoas mais relevantes neste grande movimento. E por isso nós hoje continuamos alertados por estes grandes homens do passado, continuamos a necessitar, sem dúvida, de dar atenção a esta carta, porque o apóstolo Paulo colocou certamente grande ênfase na mensagem que ele escreveu, na relevância que ela teve. É, aliás, a maior das cartas do apóstolo Paulo, por isso é que ela aparece em primeiro lugar, porque as cartas do apóstolo Paulo estão por ordem na Bíblia, não cronológica, mas de dimensão, e, portanto, é um texto com muita relevância para o cristianismo. Ou seja, temos muito a aprender com a Epístola aos Romanos. Sim, e na prática, o nosso aprende fazendo, a nossa lição prática pode mesmo ser essa, é de que nós precisamos de aprender a ler e a estudar a Bíblia e seguir um pouco estes pressupostos de Lutero, que é vermos na Bíblia este poder transformador e sermos fiéis à verdade, que foi isso que Lutero procurou fazer. Romanos ajudou a encaminhar-se de uma maneira especial na lealdade à verdade, e nós devemos fazer o mesmo. Ficamos por aqui hoje, mas fica a promessa de que diariamente, durante a semana, nós podemos sempre voltar para trazer-lhe um pouco mais sobre a Epístola aos Romanos. Fique connosco, fique com o Hope Channel, fique com a nossa rádio também. Seja, digamos, feliz e, se Deus quiser, estaremos cá amanhã. Até lá.